Shalom, shalom, meus irmãos. Mais um dia aqui na presença do nosso Deus. Temos algo aqui para fazer a respeito desses altares nos lugares altos das nossas casas, das nossas famílias e queremos ser bem efetivos, né, naquilo que estamos fazendo. Então, irmãos, hoje nós vamos tratar com os homens, os altares das nossas famílias, como eles foram sustentados ali com orfandade, com ausência de Deus, com promiscuidade, com inveja, às vezes. Shalom, shalom, irmã Elisa. Com aquilo que verdadeiramente, irmã Xênia, Deus abençoe, com aquilo que verdadeiramente nossos antepassados podem ter produzido, e hoje isso ainda está falando conosco, não apenas como uma herança familiar maldita, né, as maldições hereditárias, mas também como um comportamental contra as nossas vidas. E eu gostaria de te convidar, como esposa e mãe, não é? Já fazermos algo a respeito dos nossos maridos e dos nossos filhos, trazendo-os conosco. Não é? Os pais aí podem trazer os seus filhos junto conosco nessa quebra, nessas orações, nesse entendimento, para que possamos ver uma limpeza na nossa genética, na nossa epigenética, naquilo que é espiritual, herança espiritual, aquilo que é legado, que é a parte do comportamento, e aquilo, inclusive, que é a parte física. Então, fazermos algo completo, o ser tripartido que somos, verdadeiramente entrarmos na presença de Deus e pedir essa mudança, porque temos a marca da nova criação, somos uma nova criação em Deus e devemos nos apresentar dessa maneira, falando para Deus: Deus, não estou conivente com os altares do passado, não estou conivente com os altares que meus pais levantaram, não é? Dentro da nossa casa, na sua masculinidade, às vezes no machismo, às vezes na falta de entendimento de quem deveriam ser. Às vezes, pais que não se casaram com as suas esposas, mas continuaram solteiros, mesmo casados, mesmo tendo uma aliança de casamento, mesmo tendo até uma certidão de casamento. Às vezes continuaram amaziados na sua alma e no seu espírito. Havia a conjunção carnal, mas aquilo que era a alma daquele ser que o Senhor fala, os dois, por se colocarem em conjunção carnal, são uma só pessoa. Shalom, shalom, pastor André, Deus abençoe. Dois em uma só carne. Mas às vezes, por conta da orfandade, por conta do marido não deixar pai e mãe, amanhã vamos falar da mulher, amém? Porque ela também tem o seu papel nisso tudo. Para quem quiser ver, o apóstolo Alexandre tem uma lista, uma playlist a respeito da identidade da mulher. E é muito interessante que as irmãs que entraram agora, que não têm conhecimento, assistam para poderem já ir se posicionando de acordo com aquilo que é o propósito de Deus. Ali está falando a respeito da idolatria, ali vai falar a respeito da escravidão, não é sexual, que às vezes o marido coloca sobre a esposa. Shalom, apóstola, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Então, ali o Senhor vai tratando aquilo que é a identidade da mulher, não é? Então, podemos até colocar depois aí a respeito dessa playlist, né? Mas hoje nós queremos tratar dos homens, homens que verdadeiramente, dentro do nosso geracional, a gente percebe se ele foi. Obrigada, irmã Angélica, graças a Deus. Homens que dentro do nosso geracional eram órfãos, homens carregados de medo, que nunca conseguiram assumir a sua identidade de marido, que tem uma missão, um sacerdote, um profeta, um rei, uma pessoa de governo de casa, verdadeiramente filiado a Cristo. Existem altares que os nossos pais podem ter feito de promiscuidade, como eu estava falando, promiscuidade sexual. E o Senhor me deu três tipos de invocações malignas que podem ser feitas por esse tipo de comportamento que estamos abordando aqui. Deus me deu Cronos, Moloque e Asmodeus. Coisas que vêm para manter a nossa vida dentro da infantilidade espiritual, dentro da paralisia, dentro de uma genética emporcalhada, que é o caso de Asmodeu, que é uma manifestação das trevas que leva a pessoa à promiscuidade, à luxúria, e por conta disso fica com a sua genética emporcalhada. Não é? Shalom, irmã Arlene. Então, o que o Senhor quer trazer para nós é entrarmos na presença de Deus e falar: Senhor, nós estamos nesse lugar de descanso.
E nós queremos que o Senhor vá, por favor, pelo teu sangue, e destrua essas invocações, essas celebrações, essas manifestações que alimentaram altares que hoje o adversário vem cobrar da minha geração. E eu não quero mais esses altares, não estou conivente, não estou de acordo, porque agora, como nova criatura, eu estou totalmente arraigada em Cristo e não quero que a minha casa, a minha geração sofra aquilo que os meus antepassados fizeram. Então, você hoje, você vai poder entrar na presença de Deus e pedir isso. Então, nós dividimos aqui, como vamos tratar de famílias, altares feitos pelas nossas famílias, nosso geracional, não é a nossa ascendência. Então, hoje vamos tratar dos homens, em primeiro lugar, como indivíduos. Então, como o meu pai, por exemplo, era? Ele era órfão. Ele era órfão de Deus e órfão de pai, porque ele era um filho bastardo. Então, já vá adequando aí a sua vida. Então, que tipo de maldição já havia sobre a vida do meu pai? Está escrito que o bastardo não entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Olha que legado, olha que, aliás, legado não, olha que manifestação de herança espiritual tão terrível. Até a 10ª geração. Então, isso inclui a minha vida, a vida do meu filho, meu bisneto, meu tataraneto, até chegar à 10ª geração. Tem um decreto da parte de Deus contra a vida daqueles que vieram dessa árvore. Então, o que nós vamos falar? Pai, tomamos conhecimento da tua palavra e não queremos esse altar da promiscuidade sexual que o meu avô fez com a minha avó. Nós não queremos que fale contra a minha vida, nem contra a vida do meu filho, nem contra a vida do meu neto, do meu bisneto, até a 10ª geração. Arranque, por favor. É isso que vamos fazer para Deus, falar com Deus. Essa maldição dos espíritos familiares, guardiões de linhagem, que vem para nos manter nos lugares de cativeiro desse tipo de pecado, a promiscuidade, como falamos, as modelos, não tem mais manifestação na nossa casa, porque não queremos. E entendemos que temos direito e herança em Ti, Senhor. E aí nós vamos limpando a nossa genética. Outra coisa, a parte, né, que estávamos falando, órfão. Então, qual é o comportamento do órfão? Qual é o comportamento do rejeitado? Órfão, no caso aqui, no sentido da paternidade de Deus mesmo. Ele era órfão de pai, porquanto era filho de adultério, além do mais, era adultério mais bastardia, não é? Ele era órfão de Deus, não conhecia Deus, não era nova criatura, foi ser nova criatura lá no final da sua vida, quase para morrer. Então, ele deixou um legado comportamental de promiscuidade, de feitiçaria, bruxaria, magia, invocação a demônios pesados. Então, nós temos que tomar essa consciência e falar: Senhor, eu quero limpar os altares dos lugares altos que meu pai fez. A cultura familiar do meu pai não me interessa mais. Não interessa para o Mateus, não interessa para o Dom, nem para os filhos dos filhos deles. Não interessa mais. E porque eu tenho sangue do Cristo vivo, eu nasci da árvore da vida agora, não quero nenhuma filiação, nenhum ramo da árvore do conhecimento do bem e do mal para reger a minha vida. Então, entenda. E meu pai, vou pegar aqui a vida do meu pai. Como indivíduo, ele era órfão de Deus, ele não conhecia Deus, e depois ele era bastardo, fruto de um adultério. Então, o meu pai não tinha condições de ser profeta para ele mesmo, não tinha condição de ser sacerdote nem de rei, porquanto não foi filho de Deus. Então, o que ele deixou para mim? Ele deixou um sacerdócio corrompido, ele me deixou o ver no mundo espiritual corrompido e ele me deixou um governo de corrupção. Então, o que estamos fazendo hoje? Já vai pegando a chave aí, já vai anotando aí diante do Senhor. O que ele deixou para mim? Tudo corrompido. E eu posso entrar diante do Senhor e falar: Senhor, como nós vamos pegar esse texto base, irmãos, que eu achei ele muito pertinente, de 1 Reis, capítulo 13, onde um profeta ali, ele vai até o rei Jeroboão, que ontem eu fiquei meio confusa, mas glória a Deus, né? Eu falei certo, mas é o seguinte, ó, eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Por ordem do Senhor, nós estamos aqui hoje. Não é de motivo próprio. O Senhor tem dado isso para fazermos com confiança e convicção. Hoje nós podemos entrar. Você pode entrar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho confiança que o Senhor vai liberar
uma palavra nos meus lábios e eu vou falar como esse profeta falou. Olha o que esse profeta falou. Clamou o profeta contra o altar. 1 Reis 13, capítulo 13, versículo 2. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor. E ele disse, altar, altar, assim diz o Senhor. E aí ele fala contra esse altar. Aleluia. Então, olha o que ele fala. Eis que um filho nascerá a Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Então, ele está falando do altar. Irmãos, quem é que tem um nome que é sobre todo nome? E que teve poder de desmanchar, destruir todo o altar geracional, trazendo um novo altar de adoração diante do Senhor, senão o nosso próprio Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Pai e o nosso irmão. Então, nós vamos anunciar a esses altares, olha, vocês estão sentenciados por aquele que vive e reina para sempre. Ele já envergonhou cada um de vocês, ele deu um desfile público do chefe de vocês, a mais alta patente de vocês, que é Satanás, que procura se colocar na nossa caminhada para com Deus. O Senhor Jesus já te destruiu, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15. E nós, por direito e herança, estamos tomando posse e te dizendo, altar geracional, você está sentenciado. Altar da cultura familiar, você está sentenciado. Altar de promiscuidade, que alimentou Asmodeu, você está sentenciado. A minha geração não viverá mais isso, nem as próximas gerações, porque as bênçãos se derramem até 1000 gerações sobre tua família e os filhos dos teus filhos, que estão baseados na palavra de Deus, esse hino do Fernandinho, com a Kelly Job e outras pessoas que cantam esse hino. Então, nós vamos pegar, porque está baseado na palavra, até 1000 gerações. Êxodo, capítulo 20, eu abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me amam, e visitarei até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, me odeiam. Então, o Senhor está dando uma palavra para nós, a qual nós podemos falar, Senhor, nós te amamos, então, pelo teu amor, que o Senhor colocou esse amor no nosso coração, destrói os seus vontades. Nós levantamos como esse profeta que chegou, ele era da tribo de Judá, ele chegou até Betel. E a palavra de Deus diz que ele se chegou junto do altar, onde Roboão, havia um rei, um governo, queimando ofertas diante daquele altar profano, maldito. O nosso geracional é como um governo que se levantou para queimar a adoração a um altar maldito, invocando deuses que, na verdade, Deus não são. Então, nós vamos falar para Deus, Deus, o Senhor enviou alguém, como tu disseste, pela boca desse profeta, eis que eu levantarei Josias, que foi um dos reis da linhagem de Judá, e ele foi um grande reformador. Ele colocou os lugares altos abaixo, então ele é um tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entrou em todas as dimensões e destruiu tudo aquilo que havia de maldade. No inframundo, na terra e no segundo céu, ele liberou tudo, e até lá no templo do Senhor, onde havia contaminação, porquanto o adversário se rebelou lá em cima, a palavra de Deus diz que o Espírito Eterno ofereceu o sangue de Jesus para purificar todas as coisas, as do céu e a da terra, fazendo convergir em Jesus todas as coisas. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, se você entrou e você tiver algo ainda que está em dúvida no teu coração em relação aos homens da tua família, fale com Deus. Pai, às vezes o machismo entrou na nossa casa, na nossa família. Como eram os homens da sua família? O meu pai é como eu estou falando, irmãos. Meu pai gastou a herança financeira que ele recebera do pai dele, porque o pai dele deixou lá. E para o meu filho, fora do casamento, José Monteiro, eu deixo isso, isso e isso. E era muito dinheiro. E ele queimou na prostituição, na promiscuidade. Então, nós podemos falar para o Senhor, o altar financeiro que o meu pai fez diante dessa prostituição, desse adultério que ele cometeu, então nós vamos apresentar diante de ti, para que tu tires a invocação do dinheiro entregue nesse altar. E que haja restituição para os filhos desse homem.
Então, que é o meu pai. Então, nós podemos entrar em Deus, nas armas espirituais, totalmente descansados no sacrifício de Cristo, porque estamos em tabernáculos, que é o tempo em outono, que é o tempo do descanso, é o tempo da visitação do Espírito Santo de Deus, e permitir o Espírito Santo de Deus revelar aquilo que o nosso geracional fez. Eu estou falando do meu geracional para você ter um exemplo firme do que nós podemos fazer diante desses altares que foram levantados. Estou dando exemplos práticos desse homem que era órfão, que ele não teve uma pessoa para ensinar para ele o caráter de um homem dentro do lar. Não assumiu a primeira esposa, não assumiu a segunda esposa. Antes era casado com ele mesmo. Ele queria saber do prazer dele, ele não queria estar casado. Ele queria estar solteiro, mas ter alguém para cuidar dele dentro de casa. Uma das coisas que aconteceu muito terrível foi que logo depois da minha mãe ter morrido, e ele veio e falou pro meu esposo, Alexandre, porque agora não tem ninguém que cuida de mim, eu isso, aquilo outro. Aí meu esposo falou para ele, falou, olha, aquela que cuidava de você, do senhor, né? E punha meia no seu pé, e fazia a tua barba, trazia leite quente na caneca de 500 ml de alumínio, essa morreu. Não tem mais ninguém que vai fazer isso para o senhor. Então, aquela mentalidade, quando a minha mãe morreu, uma das coisas, das primeiras coisas que meu pai falou, talvez encapado, né? Porque houve um assassinato, os irmãos conhecem o nosso testemunho e provavelmente ficou ali na conta dele isso. Então, o que aconteceu? Ele perguntou: quem vai fazer o banco para mim? Quem vai cuidar do banco para mim? Olha a preocupação elevada, não é? Do meu pai em relação àquilo que havia ocorrido com a minha mãe. Então, estou falando do meu exemplo para ficar mais fácil. Então, meu pai não era um homem que tinha para ele mesmo o governo de ser filho de Deus. Ele era simplesmente um filho de Adão que não sabia gerenciar a sua casa. Passou por um casamento, 12 filhos, 4 morreram. Passou pelo segundo casamento, 4 filhos. Me parece que houve um aborto. E dentro desses casamentos, um monte de mulheres fora. Então, qual é a cultura que foi deixada para a minha vida? Como depois da manhã vamos falar, qual era a cultura da minha mãe, da primeira esposa do meu pai, no caso? Qual foi a cultura que foi deixada ali por elas? Qual foi a cultura que foi deixada para ele, por ele, para mim? Então, que eles não, meu pai não conheceu a missão dele, que era a missão dada pela palavra, era cuidar da esposa. Então, vamos ver aqui, ó, qual era a missão? Está em Pedro. Vamos ler aqui, 1 Pedro, para que você saiba, para que eu saiba como vamos entrar diante do Senhor. Olha aqui em Pedro, marido da mulher, Efésios. Deixa eu ver se eu pus aqui Pedro mesmo. Mas será que eu não pus Pedro aqui, Jesus? Só um minutinho, irmãos. Mas está aqui, 1 Pedro, capítulo 3. Não está aqui, está Efésios. Quebra dos princípios e reis. Eu não pus aqui no meu rascunho. Deixa eu pegar aqui na Bíblia para ler, em nome de Jesus. O que é que Deus deixou para os homens fazerem a favor das suas esposas? Não é? O que Deus deixou para que os homens pudessem verdadeiramente se manifestar como homens da parte de Deus. Olha o que Deus fala, olha. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que ele fala. Aqui no versículo 7. Da mesma maneira, vós, maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Ela está caminhando com você, ela é co-herdeira. Então, procure conhecer os direitos dela, para que você possa trabalhar com ela com uma manifestação de graça e reconhecendo que ela é o vaso mais frágil. E aí depois, aqui ele fala, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então você veja aqui que meu pai, ele não tinha condições nenhuma de fazer uma oração pela minha mãe, vamos colocar assim, porque ele não conhecia a filiação do Cristo vivo. Então, qual foi o legado que ele deixou para os seus filhos, os meus irmãos? Não é? Qual foi o legado que ele deixou para o Nelson, o Celso, o Jorge, o Zé Carlos, o Paulo? Qual foi o legado? O Zé Antônio, não é?
Qual foi o legado que ele deixou para esses meus irmãos? O Carlão, José Carlos? Qual foi o legado? Um legado de machismo? Um legado de não saber se comportar dentro do casamento? E para os netos? E para os bisnetos? Então, é esse tipo de coisa que nós estamos clamando ao Senhor. Um altar foi levantado. Havia um sacerdote de governo das obras das trevas diante desse altar, queimando incenso a esse altar. E eu não quero mais que esse altar fale contra a minha casa e minha família. Estou em guerra, meu Deus, mas estou em guerra na paz, porque eu vou apresentar apenas o sacrifício de Cristo e a tua espada vai se levantar a meu favor. Amém? Então, veja lá. Então, a primeira coisa, nós tratamos os homens como indivíduos. Às vezes, eles não têm condições de dar nada, porque, como indivíduos, estão, de alguma maneira, também aleijados, como foi o caso do meu pai, não é? Estava no estado de orfandade. Aí, depois, os homens como maridos agora. Vamos entrar nessa parte. Eles não deixaram pai e mãe. Ou seja, quantos maridos da geração passada que continuou com o cordão umbilical no pai e na mãe? Ah, o que que vai fazer? Ah, eu vou ver com a minha mãe. Ah, o que que vai decidir? Ah, eu vou ver com o meu pai. Não tem uma autonomia de ter cortado o cordão umbilical e criar a nova célula familiar. Não, não que não se possa pedir. O Mateus até hoje ele pede conselho e está tudo bem, já, só que já falamos para ele, filho, agora a sua prioridade é a sua esposa. A Letícia tem a voz mais alta que a nossa. Então, você precisa ouvir a sua esposa. Nós estamos aqui conforme você nos solicitar. Não entramos no casamento deles. Não damos pitaco, a não ser naquilo que perguntam. E, normalmente, são orientações da parte financeira. E coisas espirituais também que compartilhamos. Mas, na verdade, não nos intrometemos no casamento deles. Porque não fomos convidados para isso e fomos proibidos pelo próprio Deus. Porque deixa pai e mãe e vai viver a sua vida com a sua esposa. Ela agora é uma com ele, a autoridade é diferente. Ela é uma com ele. Nós somos aqueles que introduzimos no mundo e há honra para nós. O Senhor fala, filhos, honrem pai e mãe. Então é algo que Deus não tirou com o casamento, mas Deus não dá autoridade para os pais colocar os pitacos dentro do casamento. E às vezes tem muita família debaixo de coisas geracionais que a nora está sofrendo agora por conta da geração passada. Por conta, foi plantado por alguma sogra ou por uma outra nora de outra geração que plantou um comportamental de rancor, de raiz de amargura, de ódio, e não conseguimos vencer. Porque não pegou, vamos colocar assim, às vezes na próxima geração, mas pulou uma geração, foi para a próxima. O Senhor está falando, eu quero que vocês desliguem isso. Eu quero que vocês sentenciem esses altares. Então, agora, tratamos a respeito de homens que são maridos. Então, não deixam pai e mãe, ainda são maridos órfãos, porque às vezes podem ser órfãos ainda, não assumiram a paternidade de Deus. Porque, normalmente, um homem que está casado com o pai e com a mãe é um homem que não assumiu a paternidade de Deus. Porque se ele assumir Deus é meu pai, ele deixa pai e mãe. Ele deixa, porque a própria paternidade de Deus o inspira para isso. Fala, filho, agora é outra voz que você vai ouvir. Então, amados, não assumiram a sua esposa em espírito, alma e corpo. Às vezes, no geracional, lá atrás, aconteceu isso. Casou só com o corpo. Ou casou só com a alma, mas não casou no espírito. Aí depois, ou teve aqueles casamentos mistos, a esposa era crente e o marido não era, ou o marido era crente, a esposa não era. Tudo isso está falando nesses altares que o Senhor está nos mandando sentenciar. Aí depois, maridos ausentes, omissos, fracos, maridos violentos, valentões, raivosos, não são dentro do casamento, assim como não são para si mesmo, não são filhos de Deus dentro do casamento, então não são profetas, não são sacerdotes, não exercem governo dentro de casa. Aí depois, eles não conhecem a sua missão dentro de casa, não têm revelado qual é a sua missão para falar, esposa, olha, minha missão é essa, venha ser submissa a mim, porque não conhece a sua missão, não sabe quem é, não sabe qual é a sua identidade ministerial, não sabe qual é a sua identidade espiritual, os dons que carrega.
Tudo isso pode estar nesses altares geracionais e influenciando as nossas vidas. E aí depois ainda não conhece sua missão, né? E aí não conseguem dar destino profético às suas esposas. Não conhecem a sua missão e não andam, e as esposas não podem andar em submissão, porque ele mesmo não conhece a sua missão. Não são provedores, às vezes, dentro de casa, a parte financeira. Então, se eu for olhar, voltando agora para a minha vida, meu pai era um homem de negócios, mas quem muitas e muitas vezes estava à liderança da administração e até do trabalho pesado da minha casa era a minha mãe. Porque meu pai tinha algumas coisas para fazer nas nossas chácaras, não é? E aí ele chegava lá com o leite, e aí depois à tarde ele se arrumava e ia fazer algumas coisas, não é? Ah, eu vou no pasto do fulano ver algumas vacas. E, na verdade, eram seus encontros furtivos, né? Não tão furtivos assim, porque todo mundo sabia. E ele ia ali para os seus encontros. E, infelizmente, a minha mãe ficava no nosso comércio, que era um açougue, e ela liderava ali. Minha mãe foi pioneira, vamos colocar assim, dentro dessa profissão. Então, irmãos, veja como a nossa família deixou legados tão terríveis para as nossas vidas. Marido abusivo. Uma das memórias que eu tenho é da minha mãe subindo os degraus da última casa onde nós moramos, com as sacolas super pesadas, não é? E meu pai descendo tranquilo com a mão vazia. Uma mulher escravizada. Meu apóstolo Éder, ele chegou a falar que ela não tinha mais personalidade, que ele havia anulado a personalidade dela por sucção. Sugou a personalidade dela. Então, são coisas, amados, que estão aí, na regência espiritual, pleiteando contra a tua vida e a minha vida. Procurando estabelecer um padrão de comportamento muito para além dos demônios que são enviados contra nós. Por conta do geracional pecaminoso. São padrões de comportamento que nós ficamos presos, vem da nossa genética, a epigenética, que o pessoal chama aí. A nossa alma cativa aqueles comportamentos. Romanos 1 fala muito sobre isso, irmãos. Aí depois ainda, o que ele vai falar aí? Então não são provedores financeiros, não trazem segurança física, não trazem segurança emocional, não trazem segurança psicológica e nem segurança espiritual. Porque não cobrem a mulher, como fala lá Paulo, a respeito dos maridos, das mulheres que estão sem a cobertura dos maridos. Não é? As mulheres sem o véu não estão cobertas pelo marido nas batalhas espirituais. Houve um tempo da minha vida que eu achava que eu podia fazer as batalhas espirituais e o que o Senhor verdadeiramente me deu, que havia a parte de baixo aqui minha, ela estava à mostra. E eu não sabia, não entendia. Até que uma das ministrações do apóstolo Éder, ele falou que quando aparecemos nus nessa região, é porque normalmente estamos sem a cobertura espiritual do nosso marido. Então, são coisas reais e que estão sendo reivindicadas nas trevas, porque você e eu estamos avançando no reino de Deus. E existem coisas que vão ser confrontadas conforme você vai crescendo espiritualmente. Porque às vezes você fala, ai, por que Deus não falou isso antes para mim? Porque você não tinha estrutura, eu não tinha estrutura, não tínhamos entendimento para lidar com essa realidade espiritual. Então, agora ele está te trazendo. Se o teu marido não te cobriu por uma época da tua vida e você andou sem a cobertura do sacerdote da casa, é tempo de colocar isso em ordem. E se teu pai já fazia isso, teu avô já fazia isso, é tempo de falar no Senhor, esse altar será removido. Haverá aquele rei que o Senhor vai levantar para queimar os ossos sobre esse altar. Não vai ficar nada. Irmãos, Jesus, ele foi até um lugar de fogo, que é o inferno de chamas ardentes. E ele venceu o inferno. Assim como esse sacerdote está falando que haverá um tempo de queimar algo na presença desses altares malditos. Jesus foi lá no altar maldito, que é o inferno, e arrancou a força do inferno sobre nós. E nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, o que alimenta o inferno, nós estamos arrancando. Cristo já saiu de lá. E nós não queremos que essa maldição fale continuamente contra nós, porque temos um sangue. Esse sim, fala continuamente a nosso favor. Aleluia. É para nós celebrarmos, irmãos. O Senhor está nos libertando. Aleluia. Depois, agora vamos falar dos homens como pais. Homens como pais. Pais ausentes, omissos, fracos, valentões, violentos, raivosos,
Por quê? Porque são pai órfãos. Não conseguiam transmitir uma realidade de um Cristo pacificado dentro deles mesmos. Então, como era o meu pai? Então, vimos o meu pai marido, vimos o meu pai indivíduo. Agora, como era o meu pai? Como ele se manifestava para comigo? O que ele me dava? Meu pai me corrigia? Não. Mas, com os meus outros irmãos, pela misericórdia extrema do Senhor, eu apanhei 2 vezes. Um com uma tabuinha, com uma vara na ponta, porque nós estávamos todos num pé de manga, e não era para subir no pé de manga, porque meu irmão tinha caído e machucado aqui, cortado aqui. Não era para subir no pé de manga. Mas a nossa vizinha, muito gentil, não é? Entre aspas, falou: vamos comer manga verde. E aí subiram meus 3 irmãos e eu fiquei ali num lugar onde eu passava as mangas, ela descascava, punha sal e eu passava de volta. Então eu apanhei uma vez com uma tabuinha na ponta, com prego na ponta, não é? Tomei mais uma injeção do que verdadeiramente uma surra, assim. Meus outros irmãos também levaram esse tipo de pancadinha ali. E uma vez que eu ia para São Paulo e eu fiquei muito contente, era criança e que celebrei para São Paulo. Pronto, meu pai levantou e me puxou a orelha. Pai, eu estava dormindo. E foi o que eu apanhei. Agora, irmãos, meus irmãos, eles apanharam. E apanharam bastante. Então, como era? Como era? Como era, aliás, o meu pai com os meus irmãos? Que tipo de pai ele era? Exatamente isso. Violento, valentão, raivoso. Não tinha tempo para gente. Sempre ocupado. Sempre com as suas concubinas no seu pescoço. Tinha tempo para gente. Não ofereceu segurança para nós. Não ofereceu segurança física, emocional. Não ofereceu segurança espiritual. Antes nos ofereceu ali, não é? Ídolos, como meu irmão, minha irmã chama Clarice Aparecida, eu me chamo Fátima. Meu irmão se chama José, o outro irmão Paulo, todos com marcas de santos, não é? Provavelmente com uma interferência forte da minha avó materna, mas ele consentiu, omisso, porque não sabia as leis de Deus. Mas enquanto isso, o incenso está subindo para o altar das trevas. Enquanto isso, o adversário estava comendo os filhos do meu pai, que era eu, meu irmão, meu outro irmão, e a minha irmã mais velha, Clarice. Enquanto isso, o altar das trevas estava se alimentando da semente que éramos nós 4, e os outros irmãos do outro casamento. Veja, ficaram sem pai. Por quê? Por causa dos desejos do meu pai. Não, porque eu tenho que ter outra mulher, né? Essa aqui não basta. Então, vou ter outra. E aí, 4 filhos com a outra. Ele queria cuidar dos filhos? Não, ele queria ser solteiro. Então, ele não tinha tempo para os filhos, para educar os filhos. Eu, irmãos, com 15 anos, meu Deus, eu saía com a roupa, com a saia assim, pequena. Por quê? Porque eu queria chamar a atenção, porque havia já uma orfandade em mim, uma rejeição em mim. As minhas roupas com decote até no umbigo, então você imagina a saia assim e a roupa com decote assim. Você acha que pouca gente olhava para mim como se fosse um pedaço de carne? Ou não? Os irmãos acham que eu adquiri algumas pombagírias para caminhar comigo? Ou não? Como era o meu coração na época? Um coração que queria atenção, que queria uma repreensão que fosse do lugar espiritual certo. Mas meu pai não conseguia falar nada para mim. Via a filha dele saindo naquela condição de prostituta e nunca falou nada. Minha mãe, omissa. Uma vez ela falou para mim que eu estava saindo com vestido curto. Aí eu falei para ela: como ficou, mãe? Ela falou assim: ridículo. Só isso. Minha mãe não tinha condições de falar conosco de um lugar espiritual de autoridade. Eu creio que ela tinha muita vergonha da situação dela. É desse tipo de altar que eu estou falando. Altares que foram emporcalhados, foram alimentados dia após dia. E hoje o geracional está lá cobrando a conta. O adversário, você aí, que se vestiu daquele jeito, seu pai foi omisso, era valentão, violento e não queria nem saber de você. Você vai querer ser sacerdotisa do Senhor, do Deus Altíssimo? Seu pai frequentou o meu altar. Você não vai ser nada na vida. Às vezes o altar que seu pai levantou está pelejando contra o teu sacerdócio. Como mulher de Deus. Está lá no altar que seu pai levantou lá para a pilintra, para a prostituição, para as pombagiras, para os Exu. Sim, irmã Marta, é desse jeito.
E é o que nós estamos fazendo aqui num lugar de extrema segurança. Porque Deus falou, ó, eu estou mandando um profeta de Judá para falar contra o altar. Então, o Senhor está te levantando para você levantar depois do dedo em riste, ou aqui já durante a ministração, e já ir falando para o adversário. Esses altares não funcionarão mais. Eles vão derramar, eles vão quebrar essa cinza aí que você está usando contra a minha vida. Ele já está sentenciada, porque Cristo está em mim, o Espírito de Deus está em mim. Meu Pai falou que eu podia fazer isso, porque eu estou no descanso, sou nova criatura. O passado que já foi não vai reger meu presente. O passado que já foi não vai reger meu futuro, porque eu sou nova criatura em Deus. O Senhor prometeu que ele poderia voltar no passado, pela eternidade que ele tem, e renovar o meu passado. Então, eu estou falando, o meu altar geracional agora se baseia num sacrifício só, no sacrifício de Cristo. Eu não carrego mais aquelas origens adâmicas, e nem o meu geracional daqui para frente. Aleluia. Então, ontem começamos com rejeição. Hoje estamos falando com os homens, os cabeças das casas. Falando para o Senhor, endireita os cabeças das famílias. Os homens das famílias comecem a assumir o seu papel. Se no passado, no geracional desses homens que estão vivos agora nessa geração e para a próxima geração, serão homens posicionados, porque comportamentos serão moldados por aquilo que Deus escreveu, conforme está no Salmo 139, versículo 16. Não estamos mais pacificados com aquilo que Satanás desenhou para minha casa, para minha família, para o meu esposo, para os meus filhos. Não estou pacificada mais, não estou em comunhão, não estou mais casada com isso, mas uma carta de divórcio está sendo escrita com esses, com esses altares das trevas, calaba, em nome de Jesus. Não aceitaremos mais. Vamos colocar assim, irritados com esses altares. Estamos em guerra contra esses altares, porque há um sentimento do Senhor para com esses altares. Em nome de Jesus. E aí depois, irmãos, os homens, a parte de pai, vamos colocar assim, né? Eu estava falando disso, do meu pai, homem omisso, fraco e ausente, mas ao mesmo tempo violento, raivoso, valentão. Imagina um homem de 1,80 m, ele deve ter, ele é um pouquinho mais baixo que o Alexandre, mais forte. Chegar com uma criança e quebrar um cabo de vassoura na costela dessa criança. Meu Deus, que selvageria é essa? Sabe por quê? Ele não conseguia dar nada? Porque ele, com 6 anos, foi jogado num monte de mandorová. Porque ele ficou com uma marmitinha na mão, gritando, tio, tio, tio. E o tio falou, quero, né? Tem muito mandorová, eu tenho medo. Eu não queria ir, não, tem mandorová. Oh, menino mole. Jogou meu pai em cima, dos mandorovás. Esfregou ele nos mandorovás. O que você acha que meu pai tinha para oferecer para nós? A fragilidade dele exposta para um adulto que deveria protegê-lo. E ele pegou a fragilidade do meu pai e jogou em cima do maior medo dele. E nós vamos pegar, irmãos, pessoas, maridos e coisas geracionais que estão ali alimentadas, arraigadas tão profundamente nos traumas, nas feridas, nas dores, que o adversário quer fazer igual. Então, plantou na tua casa, plantou na vida do teu filho, plantou às vezes na minha vida, pessoas que não sabem, e eu mesma, não sabemos lidar com a fragilidade dos outros, corações endurecidos. Eu passei por isso, você também tem que passar. Eu sou forte, e por que você é fraco desse jeito? Vem cá e joga em cima do mandorová. Comportamental herdado, raiva herdada, ira herdada. O Senhor está falando, destrói isso, porque eu estou limpando a tua genética, o teu coração, a tua manifestação comportamental. Estou limpando. Não quero que vocês vivam isso, porque não faz parte da nova criação que eu fiz dentro de você, pelo Espírito Eterno, que agora dentro de você habita. Quero que você seja doce. Quero que você seja manso. Que você saiba lidar com as pessoas. Não quero a brutalidade, a valentia. Vem cá que você vai ver o que eu vou fazer agora. E meus irmãos iam tremendo de medo, porque ele ia massacrá-los. Ele ia flagelá-los.
ia mutilá-los com aquela raiva. O Senhor está falando, eu estou desmanchando esses altares de violência, de sangue, estou desmanchando. Aleluia. Estou trazendo luz sobre os altares das famílias, das egrégoras, das forças, pensamentos, da motivação torpe, maldita. Porque meu pai seria motivado pelo quê? Para nos dar essas coisas, irmãos. Para fazer como ele fazia. Eu era a queridinha da casa. De alguma maneira, o Senhor era a caçulinha. De alguma maneira, o Senhor me preservou. Mas os meus irmãos foram extremamente violentados pelo meu pai. Vamos lá. Então, não são pais órfãos, cruéis, malignos. Não são dentro da casa, filhos de Deus, que se manifestem como profetas, sacerdotes e reis. Não dão destino, não deram destino profético para os seus filhos. Não são provedores de segurança física, de segurança emocional, de segurança psicológica, de segurança espiritual e de segurança financeira. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nunca sabíamos se as coisas iam faltar dentro de casa ou não. Porque meu pai, por causa dos envolvimentos que ele teve que mudar até de cidade 2 vezes, por causa das badernas que ele fazia. Uma vez fugiu de São Paulo por conta do financeiro. Outra vez fugiu da cidade de Galha por conta de ter um caso com uma jovenzinha de 14 anos e engravidou aquela menina. Tivemos que fugir de Galha para Bauru. Que segurança nós tínhamos? E lá, por quanto a polícia de Galha decretou a prisão dele, de lá nós fugimos para Bauru. E lá em Bauru, por um trisco assim, não passamos fome. Isso aqui, ó, meus irmãos foram trabalhar numa carvoaria. É isso aí mesmo. Um lugar que faz carvão. Chegavam pretinhos de casa, trabalharam pouco tempo, graças a Deus. Nosso açougue, fechado. Porque não tinha um líder para ir adiante. Mas minha mãe, de alguma maneira, conseguiu e depois pôs o açougue em pé e foi um dos açougues mais conhecidos também, lá da cidade de Bauru, na Campos Sales. Irmãos, olha quanta miséria. Olha quanta coisa. Só o meu pai fez. Agora vamos pegar o pai dele, que era um homem rico, abastado, um homem português, que veio cheio de dinheiro para cá, mas se juntou com uma escrava, sabe lá Deus como, uma filha de escravos lá, dessa descendência. Se juntou por força? Se juntou por abuso? Será que foi com mútuo consentimento? Essa mulher onde foi parar? Porque nunca soubemos nem do nome dela. O que esse avô deixou nos altares do financeiro? Nos altares da promiscuidade? O que ele deixou? Então, é desse tipo de coisa que estamos falando. Essas coisas que nós precisamos sondar em Deus e falar: há sangue suficiente, há palavra suficiente para que meu marido e meus filhos não carreguem esse tipo de manifestação. Traga o teu marido junto, traga o teu filho junto, traga o teu povo junto. E agora aqui, altares a Moloque. Por quê? Porque Moloque, ele é o devorador de crianças. Aquele que tem os braços assim estendidos, uma imagem, e o ventre dele é fogo. E o povo, naquela época da Bíblia, jogava as crianças. E havia o som dos tambores, para que não se ouvisse os gritos das crianças. Famílias inteiras mutiladas por conta de um Deus, que na verdade Deus não é, mas na sua crueldade recebia crianças. E isso não é diferente hoje. Quando entregamos nossas crianças para a internet, quando somos pais omissos, que olhamos a nossa criança, ai, coitadinho, ai, não corrige não, não, deixa, não. Irmãos, tem o testemunho, acho que é da mãe de John Wesley, que ela tinha 19 filhos, depois eu vou ver certinho. Tinha 19 filhos. E ela orava, tinha dia certinho para orar, punha debaixo do avental lá na cozinha e pá, 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 orava. E falou que o maior compromisso dela para com os filhos era quebrar a vontade deles, a voluntariedade deles. Hoje, ofertas a Moloque, crianças rebeldes, crianças sem educação, crianças que não sabem quem são órfãos de pais vivos,
porque os pais não têm pulso para dar educação para os filhos. São bananas na presença de Deus. Não deram autoridade, não puseram limite. E qual é a próxima geração que virá? Mais perdida ainda. Veja, irmãos, esses dias eu fiquei estarrecida com o que eu vi na internet. Que esta é a geração mais emburrecida que está passando pela Terra. Sabe por quê? Porque está com o nariz enfiado, com a cara enfiada na internet. Tudo pronto, tudo mastigado. E aí, e é o chat GPT, e é não sei o quê, tudo pronto. Não precisa mais fazer uma conta, não precisa usar o cérebro, não precisa de xadrez, não precisa de filosofia, não precisa fazer a conta, não precisa saber tabuada. Então está emburrecendo. A ciência falou isso. Então, irmãos, que tipo de altar foi levantado pelo nosso geracional na parte masculina? Moloque, o devorador de crianças. Outra coisa, sensações na hora de nós nascermos, palavras malditas. Quantas famílias antes de nós falaram, não é hora desse bebê chegar? Sim, verdadeiro, irmão. Não é hora desse bebê chegar. Esse bebê não tem pai. Ninguém sabe quem é o pai. O pai não quer reconhecê-lo. Ele não deveria vir. Sim, as coisas digitais tomando conta. E os filhos cada vez mais estorvo. Cada vez mais sendo entregues. Ah, eu fiz? Ah, mas alguém cuida. Alguém cuida. A identidade do pai sendo solapada, a identidade masculina sendo solapada. Esses dias fizeram um desfile de homens, todos vestidos de roupas afeminadas. As roupas não davam formato no corpo, eram sempre roupas jogadas. Eles puseram joias, uma bandalheira. O cromossomos Y, eu vi esse dia na internet, está desaparecendo do líquido do esperma dos homens. Está desaparecendo. Ou seja, haverá mais mulheres do que homens. Por quê? Porque, de alguma maneira, o adversário está engendrando geração com problema de memória. Sim. Por quê? Porque não usa. Não, não, deixa, não precisa anotar, não. Ah, não, deixa, tem um computador. Eu vou lá e eu vejo depois. Tudo planejado pelas trevas. Irmãos, essa parte aqui, esse altar de Moloque, essa parte dos abortos, sacrifício de sangue, interrupções, isso é grave. E depois vem a parte do Cronos, ele é o devorador de gerações e do tempo. Então, se nós não ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, ela vai andar num caminho paralelo. E Cronos está comendo o tempo dela. Se nós, como pais, reconhecêssemos o nosso tempo, nós prontamente já encaminharíamos a criança para o caminho eterno que o Senhor preparou para ela. Porque já conhecemos. Sim, é exatamente isso. Os netos com celulares na mão. Ah, porque também, né, tadinhos? Vão ficar fora de moda. Ah, aí eu compro aquele bonequinho que saiu esse tempo atrás, que tem nome de demônio, né? E aí ele vai e R$ 2.000 para ele ficar dentro da vibe. Temos que ensinar nossos filhos qual é o caminho que ele deve andar. Ele vai precisar entender. Ou ele é do reino de Deus, ou ele é do império das trevas. Só que nós não queremos fazer isso. Porque quem vai sair da foto, mal na foto, somos nós, né? Ah, os pais são quadrados, os pais são religiosos, os pais são fanáticos. É melhor ser chamado de fanático e nossos filhos irem para o céu do que sermos liberais e nossos filhos irem para o inferno. Nós vamos ter que decidir. Aí depois, Cronos, devorador de gerações e de tempo. Irmão, sabe qual é a história de Cronos? Cronos é assim, ó, Geia, Urano, Cronos e Zeus. Aqui é uma família. Geia é a mentora. É ela que dá a luz a Urano. Não é Urano que chama a Geia. Aqui você já vê a inversão de papéis, dentro da mitologia. Geia, ela gera Urano. Urano, com ela, gera Cronos. Certo? E aí, depois, o que acontece? Esse Urano, ele já destruiu os filhos dele. E Cronos teve que ser guardado para não ser destruído pelo pai. E aí, o que ele faz? Ele destrói Urano. Destrói Urano. Ele corta o órgão sexual de Urano e Urano vem a morrer. E aí, depois, contra Cronos, que ele começa a comer os filhos, porque veio uma profecia que um filho também iria destruir. Aí ele come os filhos. Cronos come os filhos, vai comer os filhos. E aí vem um filho chamado Zeus, e aí ele destrói Cronos.
Então, veja, aí Deus passa a ser não um titã, ele passa a ser o pai de todos os deuses das mitologias. Então, veja, entenda, isso aqui é um ciclo de repetição. Então, Cronos se manifesta para manter uma geração de devoradores de geração. Ele se manifesta para manter eu como meu pai e depois o meu filho me come. É sério isso, irmãos. Porque essa é a mentalidade. Se assim não fora, Deus não deixaria Malaquias falando para nós assim, ó. Quer ver? Olha o que Deus falou para nós. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Não. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, essa é a maior oposição que existe contra a palavra de Deus na continuidade geracional. Então, eu destruo meu pai, eu fico atento, porque o meu filho vai querer me destruir, mas de alguma maneira meu filho vem e me destrói. Isso está nos homens. E é obra de uma mulher chamada Geia. Ela que mentalizou tudo isso. Quando a gente vai estudar lá. Tem um dos escritos lá que traz esse tipo de manifestação. Então, irmãos, nós precisamos falar para Deus: eu não estou debaixo de Cronos. Não estarei debaixo do tempo. Não estarei debaixo de permitir que meu filho entre num caminho profético errado. Meu filho tem um caminho profético dentro do lugar de finanças que ele trabalha. E o Senhor me deu a graça de entender isso. Então, todas as vezes que ele falava, eu falava: filho, é aqui, ó. Você pode entender isso? Aqui, filho. Filho, aqui. E quando eu não podia falar, Senhor, meu filho, o Senhor tem um caminho profético para ele, não deixa ele se demover desse lugar, porque o Senhor não falou ainda que é para ele sair desse lugar. Mantenha-o. Você precisa saber qual é o destino profético dos teus filhos e quebrar a força do geracional que vem para devorá-los. Essa é a identidade e a autorização que Deus dá para a sua igreja, porque ele converterá o coração dos pais, em primeiro lugar, os filhos. Os pais é quem tesouram para os filhos. Os pais é quem protegem os filhos. E depois os filhos se voltam para os pais. Então, os pais precisam amar, proteger, guardar, dar segurança para os seus filhos. E mostrar para eles o quanto os amam. Os amam, é. E depois os filhos vão se converter a nós. Essa é a função. E o adversário, ele quer destruir isso, porque ele é devorador de gerações do tempo, ele é fragmentador de alma. Ele quer manter a criança na infantilidade, na paralisia, no atraso. Ele é uma manifestação, ele é um titã do tempo, especialmente do tempo destrutivo e cíclico. Ele quer destruir e manter naquele ciclo de destruição. Ele engolia seus filhos para evitar ser destronado, até ser vencido por um dos seus filhos, Zeus. Sua mentalidade em si. Aí eu já coloquei aqui da Geia, né? Depois vamos para baixo. Coloquei aqui, são ciclos de repetição de 3 gerações. Urano mata seus filhos. Cronos escapa. Cronos destrói seu pai. Aí depois, Cronos devora os seus filhos. Zeus escapa e destrói Cronos. E ele passa a ser Deus, pai de todos os deuses do Olimpo. Então nós precisamos pedir para Deus, Deus, as devorações do passado, as manifestações do passado não estarão na minha família. Haverá conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Em nome de Jesus. Pais posicionados, porque estamos declarando que sobre esse altar haverá uma rachadura, porque haverá voz profética da tua parte na nossa boca para isso. Em nome de Jesus. E o último adversário aqui, o Asmodeus, que é o demônio da luxúria e da perversidade sexual. Nós vamos pedir para Deus: onde a sexualidade dos meus antepassados foram atrás dos meus filhos, eu estou te pedindo. Agora, por favor, faça o teu sangue e quebra a força desse altar. A Afrodite, a rainha dos céus, que vem, as 4, que vem para contaminar a vida dos nossos filhos e também a liderança de Asmodeus contra essas manifestações de trevas. Nós, irmãos,
Precisamos aprender quem somos diante do Senhor. Eu preciso aprender. E colocar a minha vida para funcionar diante desses lugares altos, que outros reis não fizeram reformas, não colocaram para destruição. Mas o Senhor está te chamando para colocar em destruição. Porque tem muito, muito ministério parado, ministério que não vai para frente por causa da regência dos altares dos antepassados, da cultura dos altares dos antepassados. E como eu disse, não apenas no sentido de maldição hereditária com guardiões de linhagem, mas também por conta de comportamentos herdados na nossa genética, na nossa epigenética. E em nome de Jesus, irmãos, aquilo que eu estou procurando fazer, eu não sei se vamos conseguir terminar até dia 13 para 14, não é até dia 14, vamos colocar assim, que é o final da festa dos tabernáculos. Mas nós vamos continuar até terminarmos essa parte de altares nos lugares altos, dentro desse ambiente de paz no Senhor. Então, em nome de Jesus, você vai pedir para Deus assim junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu preciso que o Senhor quebre os altares geracionais através de um arrependimento do meu coração, que eu já me apresento diante de ti e tomo posse do sacrifício da tarde, que é o Cristo vivo. Às 3 da tarde, ele morreu, disse Tetelestai, está consumado, e eu tomo posse desse altar mais alto, desse altar de glória, desse altar de poder. Ali ele destronou o poder da morte. E é nesse poder que eu entro contra esses altares. E eu dou comando. Assim como o profeta de Judá deu comando. E a palavra de Deus diz que Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Nós estamos clamando diante de ti que esses incensos deixarão de funcionar na nossa geração agora. Deixarão de funcionar contra a nossa geração e a próxima geração. Não será levantado nenhum aroma, nenhum cheiro do qual os nossos adversários poderão se alimentar. Porque estamos clamando pelo tetelestai do Cristo vivo, pelo está consumado do Cristo vivo. É nele que nos movimentamos. Em nome de Jesus. E nós clamamos contra o altar por ordem do Senhor e dizemos: altar, altar. Assim diz o Senhor. Eis que Jesus já nasceu. E ele é descendência de Davi. E o nome dele é Jesus. E ele sacrificará dentro desse altar aquilo do altar do nosso Deus, elevado aos céus. Aleluia! Ele sacrificará toda a manifestação dos sacerdotes, que são os nossos antepassados, os homens da nossa família, até a manifestação em Adão, quando nasceram. Em nome de Jesus. Ei, 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 alabanda! Que esses altares recebam o poder do sangue do Cordeiro agora. Em nome de Jesus. E todo sacerdócio que levantou, Pai querido, incenso em aroma a esse tipo de altar, seja destituído de autoridade e poder. Seja cancelado contratos. Sejam cancelados, ó Pai querido, alianças. Sejam canceladas as invocações. Porque há uma invocação de um altar mais alto. Aquele que Cristo se entregou para ti em cruz. Aleluia. Em nome de Jesus. E a tua palavra diz ainda: os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso não queimarão mais, porque essas invocações estão sendo canceladas. Os contratos e as alianças canceladas. E os ossos humanos se queimarão sobre ti. Em nome de Jesus, ó Pai, toda oferenda que foi feita ao adversário, na parte masculina, todo comportamental, tudo aquilo que é espiritual, comportamental ou físico, seja visitado agora pelo Senhor e seja destituído toda a autoridade da cultura masculina maldita na nossa casa, na nossa família, no nosso geracional. Junto está meu esposo, apóstolo Alexandre, junto está Mateus Monteiro, junto está o Dom Brito Monteiro, em nome de Jesus. E os filhos dos nossos filhos, e até a 10ª geração. Em nome de Jesus. E o Senhor disse: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. E em nome de Jesus, ei, todo o governo, como o rei Jeroboão, que quis se levantar contra as palavras proféticas que estão saindo da nossa boca, que sejam paralisados
nas suas mãos, no seu governo, na sua atividade, em nome de Jesus. Que toda palavra que o adversário queira prender e capturar contra nós, para que não haja operação contra esse altar, nós dizemos, seja paralisado. Por conta do sacrifício do Cristo vivo. Aleluia. A palavra de Deus diz que a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. Em nome de Jesus. Que venha sequidão agora e seja destruída, porque o poder de Deus está em operação no nosso favor. Porque o menino nasceu e ele se nos deu. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Em nome de Jesus. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Pai, em nome de Jesus, o governo das trevas foi sentenciado. Mas nós nos arrependemos desse tipo de governo. E te pedimos, conserta as nossas mãos. Conserta as nossas rebeliões. Conserta o queimar incenso a deuses que, na verdade, Deus não são. Conserta na nossa vida, na nossa geração. Nós que, de alguma maneira, pudemos ter feito essas alianças na nossa geração, nessa temporada, em nome de Jesus, Pai, estamos clamando, restaura. Restaura. Restaura, Senhor. Porque esse homem se arrependeu. E o Senhor restaurou a atividade dele. Não para o mal, Senhor. Jeroboão teve um fim daqueles que fazem o mal diante de Deus. Mas nós não seremos restaurados para o mal. Seremos restaurados para fazer aquilo que é santo diante de ti. Através do arrependimento. Restaura o nosso governo profético. Nosso governo de filhos de Deus. Para que teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã trabalharemos com as mulheres. As mulheres já vão se posicionando em nome de Jesus e eu creio que dará muito certo. Vou orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, rei, mandai. Nós cremos, Senhor, que tu tens enviado os teus anjos, os intercessores que vêm a nosso favor, Pai, para interceder nas nossas circunstâncias, situações, as quais tu já resolveste. Então, cremos, ó Pai querido, que todo altar se fendeu e agora te pedimos a limpeza, porque estamos completamente convictos que o Deus que disse tetelestai e que ressuscitou e nos deixou o Espírito Santo tabernaculando agora dentro de nós e nos mantendo como sacrifícios vivos na terra, tabernáculos vivos na terra, está se alegrando conosco de levantarmos-nos para destruir os lugares altos, como era o teu desejo no Velho Testamento. Em nome de Jesus. Muito obrigada, abençoa cada família, cada lar aqui representado. Cumpre a tua palavra em nós, através de nós e por nós, para que teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém, queridos? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amanhã voltamos com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Glória a Deus.